Continuando então, pessoal, revelia, né? Quando nós tratamos da contestação, depois nós tratamos também a exceção instrumental, nós tratamos finalmente na última aula sobre a reconvenção como os meios de resposta do réu. E ao tratar da reconvenção, eu expliquei para vocês que no artigo 343, parágrafo 6º, nós temos uma possibilidade de propor reconvenção, ou seja, o réu propor com reconvenção, independente da contestação, e aí eu trouxe o assunto acerca da revelia, né? No sentido de que a interpretação do parágrafo 6º do artigo 343, ele exatamente prevê uma hipótese em que o réu chamado ao processo para participar da relação processual, no prazo de resposta, né, ele deixa de oferecer a contestação. Isso é uma situação processual em que nós chamamos de revelia. A revelia, portanto, né, se vocês forem ao artigo 344, especialmente na primeira parte dele, porque a segunda parte ele já prevê um efeito da revelia, e aqui é importante a gente já destacar de que revelia é uma situação processual. E, no conceito de revelia, que o artigo 344 traduz na primeira parte, é isso, é apenas uma situação processual em que o réu deixa de transcorrer ou deixa transcorrer o prazo da resposta e não oferece contestação como meio, como forma, né, ou como meio de defesa propriamente dita. Então, o decurso do prazo da resposta do réu sem o oferecimento da peça técnica, que nós chamamos de contestação, caracteriza uma situação processual que nós denominamos de revelia, e tão somente isso. Num conceito mais antigo, chamava-se contumácia do réu, e que traduzindo, né, numa linguagem mais atual, nós poderíamos dizer que é a inércia do réu em deixar transcorrer o prazo e não se manifestar em termos de contestação. E por isso eu comecei essa aula falando de reconvenção, porque contestação é uma coisa, é um meio, né? Reconvenção é outro meio, ambos de resposta do réu, ao passo que a contestação é um meio de resposta que caracteriza a defesa e reconvenção não. É meio de resposta, mas caracteriza a ação incidental, que a gente chama de um contra-ataque do réu contra o autor. Portanto, o que caracteriza a revelia é o não oferecimento da peça técnica chamada contestação. Pode acontecer, o que é realmente bem incomum, mas é o que o parágrafo 6º do artigo 343 prevê, é uma hipótese em que o réu é revel, e por ser revel, né, por ter optado por não oferecer a peça técnica, ele, no prazo de resposta do réu, oferece apenas reconvenção. Então, ao oferecer apenas reconvenção, e aí sim, em uma peça separada, em uma peça apartada, porque ele não vai oferecer contestação, ele seria revel, mas seria autor da reconvenção. Tá? Que fique bem claro isso. A revelia, e me desculpe se eu estou insistindo nisso, a revelia é apenas essa situação processual em que decorreu o prazo de resposta, 15 dias, né, ou prazo em dobro, e nós temos uma situação que o réu não protocola petição de defesa, chamada de contestação. Ou até poderíamos também dizer, não é o que o código menciona, mas é óbvio que o réu protocolar uma petição de defesa, de contestação, fora do prazo, após o prazo, ele oferece, e no processo eletrônico isso é juntado aos autos, né? Portanto, mesmo assim, haveria revelia. Ok? Acho que o conceito de revelia como situação processual
como eu acabei de explicar, não merece mais nenhum aprofundamento, né? O que interessa em termos de revelia é exatamente o que se chama de efeitos da revelia. Gravem bem isso, façam uma anotação no caderno. Efeitos da revelia é uma coisa, revelia é outra. Então, em acontecendo a situação processual de que o réu não oferta a contestação no prazo, deixa decorrer o prazo, eu tenho a revelia. E essa revelia, ela tem já no artigo 344, na segunda parte dele, um dos efeitos que nós chamamos o efeito material da revelia, certo? Sim, nós temos o efeito material, que eu já vou explicar para vocês, né? Mas nós temos também como decorrência o chamado efeito formal da revelia. Tá? Então, em termos de classificação dos efeitos, e eu vou insistir bastante nisso, tá? Dos efeitos da revelia, nós poderíamos dizer que o efeito ele é material e ele pode ser também formal. Tá? Nós vamos começar, evidentemente, estudando o efeito material, que é mais importante, é mais relevante, né? Até porque a primeira característica do efeito material que eu gostaria que vocês anotassem no caderno para complementar esse esquema é de que o efeito material em ocorrendo, né, ele permanece. Ele é um efeito que permanece, ele não pode ser, ele não se pode voltar atrás, não se pode retirar o efeito. O efeito acontece, esse efeito vocês já perceberam no próprio esquema, esse efeito é considerar, ou seja, presumir verdadeiro ou verdadeiros os fatos trazidos lá na petição inicial pelo autor, tornando aqueles fatos que constitui a causa de pedir ou parte da causa de pedir que está na petição inicial, aqueles fatos são verdadeiros por presunção. E aí nós temos caracterizado o chamado efeito material, exatamente porque esse efeito da revelia, ele se vincula ao mérito. Por isso, efeito material. Tá? Em processo, vocês já perceberam, né? O direito material, o direito formal, como é que a gente usa esse material e esse formal. Okay? Então, o efeito material da revelia é essa presunção de verdade do fato alegado, ou dos fatos alegados pelo autor, onde esses fatos estão alegados lá na causa de pedir, que é requisito essencial da nossa petição inicial. Tá? E por isso, em termos de prova, em termos de produção de prova, que se faz lá na terceira fase, exceto, claro, a prova documental, essa produção de prova da terceira fase se torna, em princípio, em regra, porque nós temos exceções, que logo nós vamos ver, esses fatos, eles dispensam, então, em razão do efeito material, dessa presunção, eles dispensam uma continuidade instrutória, uma produção de provas na terceira fase, pelo menos em relação a esses fatos. E por isso é que nós dizemos que o efeito material da presunção de verdade dos fatos alegados pelo autor torna esses fatos incontroversos. Tá? O fato incontroverso é aquele que independe de produção de outras, anotem isso no caderno, outras provas, porque aqui, nesse momento do processo, né, nós já temos, claro, decorrido o momento da prova documental. O momento da produção da prova documental, já falei com vocês outras vezes sobre isso, ele é exatamente ao autor, né, ou para o autor, com a petição inicial, e ao réu com a contestação. O réu, no nosso caso aqui, ele é revel, portanto, ele não ofereceu contestação, ele não produziu prova nenhuma. Portanto, esse efeito material atinge, né, como presunção de verdade, os fatos alegados pelo autor, tornando-os, né, desnecessária ou tornando desnecessária a produção de outras provas. A prova documental pelo autor já deve ter sido produzida, tá? Porque o momento adequado da produção da prova documental, repito, é ao autor no momento da petição inicial, do protocolo da petição inicial, como documento anexo. Tá? A produção documental, de prova documental, é dessa forma. Ok? Pois bem,
Esse efeito material, eu queria que vocês também anotassem no caderno, porque normalmente se confunde. Tá? E a primeira confusão é exatamente entre o próprio conceito da revelia e essa presunção que eu estou mencionando para vocês. Tá? Então, a primeira distinção é nesse sentido. Uma coisa é revelia, outra coisa é o efeito da revelia, que nós aqui estamos dizendo que ele é o efeito material. Tá? Outro detalhe que eu gostaria que vocês anotassem também, complementando o esquema. Claro que o réu revel, né, ele, em tese, ele já está numa situação prejudicada. Não impugnou, os fatos alegados pelo autor são presumidos como verdadeiros. Claro, tentando dizer para vocês em porcentagem, né, para a gente poder olhar isso um pouquinho na prática. Claro que a situação do autor está muito favorecida e nós temos uma porcentagem muito alta, uma probabilidade muito alta de que o pedido do autor traduzido na petição inicial seja julgado procedente. Agora, a revelia e a incidência do efeito material não vincula o juiz a julgar procedente, entenderam? Tem que se fazer essa distinção. Mesmo diante do efeito material da revelia incidente, o juiz, quando for proferir a sentença, ele tem a liberdade, de acordo com a prova produzida nos autos, inclusive a presunção como efeito material, que nós acabamos de falar, ele tem ainda possibilidade de não reconhecer a existência do direito subjetivo alegado pela parte autora. Tá? É claro que a probabilidade, né, do autor ser vencedor é muito grande, porque, como já disse em outras aulas, a maioria, e graças a Deus, a maioria dos casos que chegam ao Poder Judiciário, né, os casos comuns, vamos dizer, é, o difícil é exatamente a revelação da verdade, a aplicação da norma, no caso concreto, é muito simples. Tá? Já conversei com vocês em outras aulas sobre isso. Né? A grande dificuldade para o julgador é encontrar a verdade dos fatos. Tá? Porque a aplicação do direito, por exemplo, o direito de que ocorrido um ato ilícito, né, com culpa, surge a vítima o direito à indenização, todo mundo sabe. Não precisamos estudar jurisprudência para isso, né? Não precisamos aprofundar grandes estudos para entender a simplicidade da regra, né? Que está muito mais para o bom senso, né? De todas as pessoas. Né? Então, a maioria das causas, a de grande dificuldade, a complexidade das causas está normalmente, né, nessa revelação e a percepção que o juiz pode ter acerca da verdade dos fatos. E daí o efeito material, ele é importante. Tá? Ele é importante na solução, mas ele não impõe, como disse, eu estava falando isso, né, ele não impõe ao juiz o julgamento de procedência do pedido do autor, e anotem bem isso. Tá? Bom, esse efeito material, tá, ele tem no artigo 345, que segue, então, a segunda parte do artigo 344, ele diz, o artigo 345, de que o efeito traduzido no artigo acima não incide nas seguintes situações, que eu tentei, então, arrolar aqui no nosso esquema para poder conversar com vocês rapidamente, mas conversar um pouco sobre essas circunstâncias. Tá? Vocês já devem ter notado que nós temos ali um asterisco, né, vermelho, do lado do litisconsórcio passivo, né, quando um dos réus oferece a contestação. E me parece que essa exceção é talvez a mais difícil da gente entender, um pouquinho mais difícil. Vamos começar exatamente por ela, então. Tá? Vamos imaginar a seguinte circunstância. Nós temos dois réus, né? Os dois foram citados, aos dois foi aberto o prazo de resposta e um deles é revel. Um deles não oferece contestação, mas o outro oferece a contestação.
É isso de que trata o inciso 1 do artigo 345. Ó. Então, até vou ler para vocês. Tá? A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344 se, inciso 1, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Bom, pluralidade de réus significa litisconsórcio passivo. Tá? Então, eu tenho 2 ou mais réus. E pelo menos um deles oferece a contestação. A pergunta é: a contestação oferecida por um deles aproveita o outro? Né? É essa a questão colocada. Se a gente for ler o artigo e o inciso respectivo, a gente pode ficar com uma certa dúvida, né? No sentido de qual a espécie de litisconsórcio que faz exatamente esta exceção, faz afastar, impede a incidência do efeito material. E a resposta, pessoal, anotem aí no caderno para ficar um pouquinho melhor o nosso esquema, é exatamente naqueles casos em que o litisconsórcio passivo ele se mostra necessário porque a relação jurídica de direito material é uma só, envolvendo o autor e outras 2 pessoas, tá? Que na relação processual figuram como réus. É claro que nesta situação de litisconsórcio necessário é que nós temos a primeira exceção. Se nós tivermos o litisconsórcio facultativo, que se caracteriza exatamente por uma relação jurídica de direito material do autor com o réu 1 e uma outra relação jurídica de direito material do autor com o réu 2, é claro que aí não incide a exceção, certo? Nós teríamos, claro, como nós temos 2 relações jurídicas de direito material distintas, tá? Nós não estamos diante da exceção de que trata o inciso 1 do artigo 345. É essa a explicação. Né? Claro que vocês têm que retornar, né, no estudo de vocês, do semestre passado, em que vocês examinaram as espécies de litisconsórcio. E o processo civil, ele vai exigir de vocês, essas cadeiras de processo civil, elas vão exigir de vocês sempre um retorno à teoria geral do processo e às matérias que vocês tenham visto antes. Né? Como eu já disse várias vezes, né, uma coisa conecta com a outra, até porque a gente trata de procedimento. Certo? Essa seria a primeira exceção de que trata o artigo 345, que afasta o efeito material. A segunda, né, quando o mérito, quando o direito subjetivo em jogo, em discussão, envolve aquilo que se denomina de direitos subjetivos indisponíveis. Já tratamos dessa matéria quando falamos da hipótese em que o juiz ele não precisa designar a audiência de conciliação. Ali nós temos uma situação também de que o juiz, quando vislumbra de que não há possibilidade de acordo por mediação, né, ou por conciliação, em razão da natureza do direito ser indisponível, que não está sujeito à autocomposição, nós temos também aqui uma hipótese em que o legislador, pela importância do direito, porque a maioria dos direitos são disponíveis, né, mas os direitos patrimoniais, normalmente, eles encontram essa disponibilidade. Os direitos que tratam da pessoa humana, por exemplo, eles normalmente, tá? Tem várias exceções, e a nossa cadeira não é de introdução à ciência do direito, mas os direitos da personalidade, eles normalmente se caracterizam pela sua indisponibilidade. Né? Os direitos de que trata, por exemplo, o interesse público também, normalmente, por ter como titularidade toda a coletividade, eles também normalmente estão nessa esfera de indisponibilidade, portanto, o efeito material da revelia
não incidiria conforme a norma do artigo 345. Tá? Trata também outras exceções, né? O inciso terceiro, né? Diz assim, aí eu vou tentar traduzir no que eu coloquei no esquema. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova dos atos, ou à prova do ato. Sim, vocês já devem ter visto, né, em Direito Civil 1, talvez, né? Vocês já devem ter visto que os requisitos de validade do ato jurídico, dentre eles nós encontramos, né, a forma prescrita em lei. Existem algumas situações que, por exemplo, o Código Civil estabelece de que há necessidade de instrumento escrito, de que o negócio jurídico, o ato jurídico, ele necessita como prova, especificamente ou expressamente pelo Código Civil, necessita para a prova da existência do ato jurídico, necessita de documento escrito. Alguns particular, outros público, né? Mas nós temos um requisito, né, de forma. Então, essas situações, por exemplo, deixa eu me lembrar algum que eu possa traduzir para vocês, o contrato de seguro. O contrato de seguro, por força do Código Civil, por norma expressa, ele necessita da existência da apólice. Tá? E a apólice é exatamente a prova documental de existência de um contrato de seguro. Então, não posso provar um contrato de seguro sem a prova documental ou o documento que nós chamamos apólice. Portanto, esse seria um exemplo, né, em que a lei estabelece a necessidade de um instrumento específico. Então, o efeito material da revelia não pode suprir, esse é o termo, né, suprir a forma, o instrumento que a lei expressamente exige como prova da existência ou da prática do ato jurídico. Ok? O novo código ele trouxe no último inciso o que me parece bom, né? Me parece bom e isso já era aplicado, né, no exercício da jurisdição. Então, quando o efeito material, que, como nós já vimos, é tornar verdadeiro um fato por presunção, essa presunção, ela, de acordo com a prova dos autos, né, de acordo com a prova dos autos, e claro que nós temos a produção, pelo menos, da prova documental, a presunção ou a decorrência da presunção, que é considerar verdadeiro aquele fato, fica em contradição com a prova dos autos ou se mostra inacreditável. Certo? Então, deixa a margem, o efeito material da revelia, ele deixa uma margem ao juiz de liberdade no julgar, em que ele pode concluir de que, mesmo com o efeito material, aquele fato que se presume verdadeiro está totalmente contrário à prova. Então, ele não vai fazer prevalecer a presunção em detrimento da prova dos autos, porque o que se busca, nem sempre se consegue, mas o que se busca é exatamente uma solução justa. E a solução justa passa exatamente pela verdade dos fatos. Então, a verdade dos fatos, a verdade verdadeira, se a gente fala brincando, né? A verdade verdadeira, ela não pode ser suplantada por uma presunção. Então, o inciso quarto, ele trata dessas situações, né, em que o fato decorrente da presunção é inverossímil ou entra em contradição com a prova existente nos autos. É nessas situações também que nós temos a última exceção prevista no artigo 345, em que se afasta ou não incide o efeito material. Ok? Muito bem. O efeito formal, então, né, da revelia. A revelia é a situação processual que gera duas espécies de efeito. O efeito material, que nós acabamos de falar, mas ela pode gerar, e eu falei pode, né? Pode gerar também um efeito chamado formal. E eu pediria que vocês lessem, né, o artigo 346, eu vou aqui também fazer a leitura, porque ele não revela exatamente, numa simples leitura, o que eu coloquei aí no esquema para vocês, que é uma tradução desse efeito que a gente chama formal.
E a gente chama formal porque esse efeito ele não atinge o mérito, né? Ao contrário do efeito material, ele atinge apenas a relação processual, ou seja, o processo, por isso o efeito formal. Então diz, né, o artigo 346, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos. Aqui vai a primeira observação para você sublinhar, nem colocar uma anotação e uma observação. Né? Que não tenha patrono nos autos significa não ter advogado. O réu não tem advogado constituído nos autos no prazo de resposta do réu. Anotem isso, por favor. Isso é uma observação importante. Então, nesta situação em que decorre o prazo de resposta do réu e o réu, no prazo de resposta, não tem advogado constituído, ele não está representado por advogado no prazo, tá? Diz o código, fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. O que significa? Nesta situação em que ocorreu a revelia e que o decurso do prazo em que se caracteriza a revelia, o réu não tendo advogado, entende-se que o efeito formal, traduzindo, significa que esse réu, sem representação dos autos, ele não será mais intimado dos atos processuais praticados naquela relação posteriormente. Certo? Esse é o efeito formal, não tem nada a ver com o mérito, é simplesmente uma dispensa. Não há mais necessidade de se intimar o réu, porque o réu é revel e incidiu o efeito formal. Mas vejam bem, só incidiu o efeito formal porque o réu não tinha advogado constituído no prazo de resposta. É assim a interpretação. Portanto, se nós tivermos numa outra hipótese, o advogado está constituído, portanto, o réu tem advogado constituído no prazo de resposta, certo? O que é mais comum. Tá? Nesta situação, ocorreria eventualmente o efeito material, se não incidir uma das hipóteses lá de exceção, mas o réu, através do seu patrono, do seu advogado, continuaria sendo intimado de todos os atos do processo. É muito mais incomum, porque o réu, ele quando contrata o advogado, é para oferecer a contestação, tá? Mas é exatamente esta a hipótese que o código prevê, em que o réu não contrata o advogado e o prazo decorre. É uma contumácia, é uma inércia, né, muito maior, né? Ou seja, o réu não, nem ao menos se deu o trabalho de contratar o advogado para fazer a sua defesa. É nessa situação em que se deduz que o réu não tem o mínimo interesse em acompanhar aquele processo que a norma pune dessa maneira. Tá? A característica, portanto, do efeito formal, ao contrário do efeito material, vocês, por favor, anotem, né? Significa de que esse efeito ele pode ser revertido. O esquema, inclusive, menciona no parágrafo único, né, do artigo 346. Ao contrário do efeito material, que é permanente, o efeito formal, quando acontece, ele pode ser revertido quando o réu passa a ser representado por advogado, por exemplo, depois do decurso do prazo de resposta do réu. Então, o réu é revel porque não ofereceu contestação, mas posteriormente, quando da audiência marcada pelo juiz, ou talvez, quem sabe, quando o juiz já deu a sentença, o réu ele contrata um advogado. Portanto, quando o advogado entra nos autos, até por uma prerrogativa da função do advogado, o advogado passa a ser intimado dos atos posteriores. Por isso que o parágrafo único do 346 ele menciona, tá? Veja só, o revel, né, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, até depois da sentença, tá? Recebendo o processo, tá? No estado em que se encontrar.
Claro que o fato de levantar, a gente diz assim, o efeito formal da revelia, não devolve ao réu a oportunidade de praticar atos anteriores, né? Ok? Aqueles atos anteriores se passaram, são legítimos, são válidos, né? E o processo vai para frente, tá? Ainda quanto a esses efeitos, para que fique bem claro, nós podemos ter ao réu a incidência dos dois efeitos. Nós podemos ter ao réu a incidência apenas do efeito material, nós podemos ter a incidência apenas do efeito formal. Por isso, a classificação doutrinária acerca desses efeitos, certo? Em termos de revelia, me parece isso o mais importante, até porque é uma mera situação processual, mas que tem influência na matéria que se segue, né, e que é também importante. Nós estamos agora chegando ao finalzinho, ou ao final propriamente dito, né, dessa fase postulatória. Veja que nós já passamos pela admissão da demanda, nós já fomos na audiência de conciliação e de mediação, nós já verificamos a abertura do prazo de resposta do réu, nós já verificamos o que o réu pode fazer nesse prazo de resposta, mostrando os meios de resposta. Já estudamos esses meios de resposta, já estudamos, inclusive, a possibilidade essa de revelia, em que o réu não oferece a sua contestação como meio típico de defesa. Estudamos esses efeitos da revelia, em especial, e destaco sempre a importância do efeito material. E se vocês estiverem olhando o código, nós estamos passando, portanto, do artigo 346 para o artigo 347. E o artigo 347, ele inaugura aquilo que a gente chama de interface, ou a parte final, né, as providências finais dessa fase postulatória, que o código traduz como providências preliminares e do saneamento. Quanto a esse capítulo, o nome do capítulo, que eu gostaria já de imediato fazer um destaque, em que pese o código aqui mencione, né, das providências preliminares e do saneamento, eu aconselharia vocês a colocar esse do saneamento entre parênteses e colocar lá um ponto de interrogação, porque na realidade o que a gente pode perceber, e até pela prática que a gente tem no dia a dia, né, do processo civil, na realidade, trata-se apenas de providências preliminares cujo objetivo, e é nesse sentido que o legislador talvez tenha denominado de saneamento, são providências que permitem que, de uma forma regular, especialmente garantindo o contraditório, tá? O contraditório e a ampla defesa, ele prepara a fase postulatória para a entrada da segunda fase, que é a chamada fase, e aí eu aproveito para ressaltar para vocês lá do artigo 354, quando trata do capítulo 10. Então, para a fase chamada do julgamento conforme o estado do processo, esse é o nome da segunda fase. Então, fase postulatória e a segunda fase, fase do julgamento conforme o estado do processo. E as providências preliminares a quê? E de saneamento a quê? Exatamente a abertura da segunda fase. É uma preparação, né, da segunda fase e que encerra a primeira, denominada de postulatória. Tá? Em especial, esse é o ponto, tá? Em especial, garantindo o pleno contraditório. Essa é a ideia, né, das providências preliminares, certo? E claro que as providências preliminares, em termos de tempo processual, elas acontecem, se acontecerem, se ocorrerem, elas ocorrem a partir do momento em que eu vislumbro no processo, que vocês enxergam aí no esquema, como encerramento do prazo de resposta do réu. E o encerramento do prazo de resposta do réu, tá,
eu posso vislumbrar duas situações processuais. Uma que nós acabamos de falar, que é a revelia. Decorreu o prazo e o réu não protocolou a petição de contestação. Certo? Então, eu tenho alguma providência, ou a primeira providência preliminar dentro desta situação processual. Mas nós temos também uma segunda providência, depois eu volto no outro esquema, tá? Em que nós partimos da situação processual em que, no prazo de resposta do réu, foi ofertada a contestação. Tá? Então, a divisão é essa: as providências preliminares vistas sobre a situação processual de revelia e a segunda providência preliminar vista sob a situação processual em que o réu ofereceu contestação. Não tem nada de dificuldade nisso. Tá? Nós estamos só garantindo contraditório, essa é a ideia, como eu acabei de falar, e repetindo, para que a gente ingresse na segunda fase de forma adequada ao seu devido desenvolvimento. A segunda fase ela tem uma certa complexidade, tá? Ok? Então vamos lá. Vamos às providências preliminares, ou melhor, a primeira providência preliminar, que nós podemos vislumbrar quando ocorre revelia. Então, quando ocorrer revelia como situação processual, vocês já têm condições e têm que enxergar isso. Vocês têm que perceber, por isso a importância do efeito material da revelia, se esse efeito incidiu ou se esse efeito não incidiu. Se o efeito material da revelia, ele incide, significa que as hipóteses de exceção do 345 não aconteceram. Portanto, ótimo, nós estamos prontos para passar para a segunda fase, chamada de julgamento conforme o estado do processo. E se vocês olharem, o artigo 353, ele começa introduzindo, no artigo seguinte, exatamente esta fase. Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, essa a situação, não há necessidade delas, portanto, nós passamos à segunda fase. E, claro, na segunda fase, em razão de revelia, que encurta, que torna fatos incontroversos, que se dispensa a produção da prova, porque se presume fatos como verdadeiros, na segunda fase, eu vou explicar isso mais adiante, nós vamos cair direto no chamado julgamento antecipado do mérito, tá? Que é previsto nesse artigo 355, inciso 2º, tá? Que permite, então, que, entrando o processo na segunda fase, pela desnecessidade de produção de outras provas, o juiz profira a sua sentença com resolução do mérito. Tá? Seria a situação de desenvolvimento mais rápido do procedimento da primeira fase para a segunda e o encerramento do processo, porque o juiz vai prolatar a sua sentença. Encontramos um desvio ou uma providência, eu costumo falar sempre de desvios, mas o código aqui está falando de providência preliminar, exatamente quando eu tenho a situação de revelia, mas em razão do disposto no artigo 345, tá? Que nós acabamos de vislumbrar, que são as hipóteses em que não incide o efeito material, portanto, ele nos transporta, o 345 incidindo, ele nos transporta exatamente para o artigo 348. E no artigo 348 é que eu encontro essa primeira providência. E basta ler o código, não tem nada de difícil disso. Tá? Diz então o artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, que é o efeito material, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não as tiver indicado, e normalmente ele não indicou, porque o momento de indicar é agora, não é na petição inicial. Tá?
Na petição inicial a gente brinca, a gente protesta, agora começa a aparecer a necessidade de dizer, olha, eu quero prova disso e daquilo. Tá, então, quando eu tiver revelia e não incidir o efeito material, portanto, os fatos alegados pelo autor não são presumidos como verdadeiro, o juiz ele é obrigado a conceder e intimar e conceder, né, um prazo que não é estabelecido no artigo 348 e que, portanto, o juiz pode estabelecer, que seja 5 dias, 10 dias, 15 dias. Mas em não estabelecendo, conforme nós vimos na outra aula, o prazo de especificação de provas, mesmo com revelia, é exatamente por essa omissão de 5 dias, conforme a gente já viu na aula que a gente tratou dos prazos, de definição dos prazos. Ok? Então, a primeira providência preliminar à segunda fase, encerrando a primeira, é exatamente essa, em que eu tenho revelia, mas não incidiu o efeito material. O juiz vai dizer, diga ao autor, né, pode estabelecer um prazo, mas se não estabelecer, será 5 dias. Diga ao autor sobre as provas que pretende produzir. Por que isso? Porque não ocorreu o efeito material. Certo? E ele pode dizer, o autor, não tenho mais provas a produzir, porque a prova documental é suficiente. E aí eu vou passar para a segunda fase e o juiz vai cair também no julgamento antecipado do mérito para proferir sentença. Agora, pode o advogado do autor dizer, não, como não aconteceu o efeito material da revelia, eu quero produzir prova testemunhal. Né? Então, ele alerta o juiz e o juiz ele vai decidir se há ou não a necessidade da produção dessa prova testemunhal, por exemplo. Tá? Me parece que essa primeira providência preliminar é muito simples e vocês conseguem entender, vislumbrando aqui o esquema e olhando o próprio código. Tá? Então, vamos lá. A outra providência preliminar. A outra providência preliminar, eu tenho que enxergar na hipótese inversa da primeira. Ou seja, eu tenho uma situação processual em que o réu não é revel. Ele ofertou a sua contestação. E aí, olha como as coisas se vinculam. Aí vocês têm que voltar lá, né, na chamada classificação das espécies de defesa, e vocês têm que voltar naquele conteúdo e entender o que é defesa contra o processo, o que é defesa contra o mérito, o que é defesa contra o processo e defesa contra o mérito direta e indireta. É aquele quadro lá que nós temos que aplicar agora aqui, para tentar encontrar a segunda providência preliminar. Tá? Então, vamos na situação em que não tem providência preliminar, em que o processo passa direto para a segunda fase, porque não há necessidade alguma de contraditório. Se eu tiver uma contestação, esta a situação, se eu tiver uma contestação em que o réu se defende apenas com a chamada defesa de mérito direta, o que é isso? Significa que o réu apenas, de uma forma específica, diz ao juiz quais os fatos que não são verdadeiros, tornando, evidentemente, esses fatos controversos. Tá? Nós não temos necessidade, porque não há alegação de qualquer fato novo de contraditório. Portanto, o processo ele está pronto e não necessita de providência qualquer para o ingresso na segunda fase, onde o juiz vai apreciar se é o caso de julgar antecipado o mérito, se é o caso de extinção do processo, se é o caso de especificar provas, ou melhor, de determinação de provas e abertura da terceira fase. O que nós vamos ver é como se desenvolve essa segunda fase. Tá? Nós estamos ainda na primeira. Portanto, se eu tiver contestação e na contestação eu tiver apenas defesa de mérito direta, não tenho defesa processual e a minha defesa de mérito ela é direta, ela é de mera impugnação de fatos. Portanto, eu ingresso na segunda fase sem qualquer providência preliminar. Não há necessidade. Ok? Agora, se vocês olharem esses dois artigos, tá? 350 e 351, vocês vão encontrar, tanto num como no outro, uma situação que nós podemos chamar de uma contestação cujo conteúdo apresenta a defesa de mérito
indireta e ou defesa processual, ou seja, defesa contra o processo. Aliás, é muito comum exatamente uma contestação com defesa processual, preliminares, e depois ainda uma defesa de mérito, e é também comum a de mérito indireta. Tá? Eu até não recomendo, mas ela é comum. Tá? Então, pessoal, nós temos uma situação em que essa contestação ela traz fato novo processual ou ela traz fato novo de mérito. E, portanto, eu tenho uma necessidade de fazer incidir no procedimento um contraditório pela alegação de fato novo, seja ele processual, seja ele material. E é isso que a gente encontra no artigo 350 e no artigo 351. Eu até preferia que fosse primeiro o 351, né, onde está disciplinada exatamente essa defesa processual. Então, veja só, o que diz o 351? Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, que é exatamente aquele rol exemplificativo das defesas processuais, que a gente já tratou em outra aula, tem fato novo, portanto, o juiz vai intimar o autor, em razão do fato novo, pelo prazo de 15 dias, para se manifestar sobre o fato novo, fazendo o contraditório. Ou no artigo 350, ele diz assim, ó, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, será este, né, o autor ouvido no prazo de 15 dias. Então, eu também tenho uma situação que no corpo, no conteúdo da contestação, eu tenho uma defesa de mérito indireto, eu tenho fato novo, fato material novo. Né? Portanto, eu tenho necessidade de uma providência preliminar à abertura da segunda fase, que nós chamamos, e certamente vocês já conhecem, como réplica. Tá? Lá na prática, não é o recomendado, mas é o que acontece. Na prática, como eu acabei de falar para vocês, é muito comum que uma contestação tenha inúmeras preliminares processuais e normalmente tem defesa de mérito indireta, alegação de fato novo, mas em especial as chamadas preliminares processuais, eu acho que é raro encontrar uma contestação que não tem uma defesa contra o processo, é muito raro. Tá? É por isso que lá na prática, vocês talvez não vislumbrem esse procedimento nessa extensão de explicação formal que eu faço, porque em aula, né? Porque na prática a gente examina a petição inicial e determina uma emenda, se for o caso, né? Se a emenda consertar, eu admito a demanda, certo? Eu admito aquela demanda e o processo ele vai seguir um rumo que o juiz ele já imagina como o mais comum, portanto eu coloco lá na minha decisão interlocutória de admissão da demanda. No item 1 eu coloco assim, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais e os requisitos do artigo 319, admito a demanda. Designe-se a audiência de conciliação e mediação. Tudo numa mesma decisão. Cite-se o réu. Tá? E no desenvolvimento, né, a gente já pode colocar assim, não havendo acordo ou havendo cancelamento da audiência, né, que é possível de acontecer também, em havendo a apresentação de contestação, desse réplica. E até na Justiça Federal, na Justiça Federal fora a previdenciária, mas na Justiça Federal Civil, normalmente a gente não designa a audiência de conciliação, certo? Porque os direitos que ali nós tratamos são direitos indisponíveis, não sujeitos à autocomposição. Então, normalmente, a minha decisão padrão de admissão da demanda, ela é mais simples ainda. Ela é no sentido de admito a demanda, né? Como eu acabei de falar, presentes os pressupostos, condições da ação e tal. Cite-se o réu. Apresentada a contestação, desse réplica. Eu já, para evitar a volta do processo com a contestação, para examinar se há ou não necessidade de réplica,
Como por excesso eu não peco, ou se peco não causo maior prejuízo, então eu já deduzo na minha decisão interlocutória de admissão da demanda o que vai acontecer para frente, tentando economizar e dar mais celeridade ao processual. Então eu já digo ali, ofertada a contestação, oportuniza a réplica, porque normalmente, como eu já disse, numa contestação, pelo menos defesa contra o processo tem, portanto, cabível. E se não tiver, se não for o caso de réplica, também não vai fazer mal o autor falar sobre a contestação. Então, na prática, vocês vão ver alguma coisa diferente, né? Mas em termos de perguntas objetivas, prova da OAB, a nossa avaliação, normalmente se pergunta assim, ó, quais as hipóteses, essa é a pergunta da nossa prova, tá? Quais as hipóteses de réplica no procedimento comum, no processo de conhecimento? Aí vocês vão ter que me apontar. Seria quando a contestação apresenta defesa contra o processo, com base lá no artigo 351, e ou quando apresenta defesa de mérito indireta, prevista no artigo 350. Essas são as duas oportunidades legais de réplica. Tá? Na prática, vocês vão ver que praticamente todos os processos do procedimento comum têm réplica. Tá? Mas as hipóteses legais dessa providência, porque essa constitui a segunda providência preliminar, essa providência chamada réplica tem duas situações que lhe justificam, tá? Pela alegação de fato novo processual e ou pela alegação de fato novo material, certo? Tentando chegar, né? Tentando chegar ao final disso. Né? Claro que é importante, não constitui a providência preliminar, mas pode acontecer no mesmo momento. Eu posso ter uma situação, olha só, que foi ofertada a contestação e dentro da contestação, conforme a gente viu na nossa última aula, eu tenho uma reconvenção. Certo? Então, em razão da contestação, eu posso ter, se ocorrer, defesa contra o processo, defesa de mérito indireta, eu posso ter, no mesmo momento processual, a oportunidade de réplica em relação à reconvenção, conforme a gente viu lá no artigo 343, a oportunidade do autor, como reconvindo, oferecer a sua contestação. Será o mesmo prazo, mas sugiro, aconselho que nessa situação a tua réplica seja numa petição e a tua contestação seja noutra. Tá? Porque existe uma discussão se o não oferecimento dessa contestação causa ou não causa revelia. Eu acho que não, mas enfim. Tá? Até porque a revelia nós já vimos no artigo 344. É quando o réu não oferece contestação. Mas aí já é outra discussão. Se vocês quiserem, a gente pode, por e-mail e tal, até marcar uma videoaula, assim, ou marcar uma conversa virtual, né, para esclarecer ou aprofundar alguma parte da matéria que alguns têm, né, interesse em fazer. Certo, pessoal? Então nós temos sim, no finalzinho dessa fase postulatória, a necessidade ou não de providências preliminares, que a gente encontra, né, como primeira providência preliminar, que nós vimos aqui, revelia sem efeito material, assim como encontramos com contestação essa segunda providência chamada de réplica. Com cuidado especial, tanto numa hipótese como outra, em que, mesmo na revelia, eu posso ter reconvenção, ou, como rumo normal, na contestação eu posso ter a reconvenção, e no mesmo prazo da réplica será o prazo da contestação do autor à reconvenção proposta pelo réu como ação incidental. Certo? Certo, pessoal?
seria isso. Tá? Aqui nós encerramos, então, a fase postulatória, falando da revelia e falando das tais providências preliminares. A partir da outra aula, nós vamos entrar na segunda fase, chamada de julgamento conforme o estado do processo, que também se desenvolve em 3 hipóteses, tá? Que nós vamos ver, então, na nossa próxima aula, como eu acabei de dizer para vocês.